Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre vértice de parábola, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma função do segundo grau. Vamos falar da estrutura, ressaltando os valores numéricos e depois vamos generalizar toda a ideia referente ao vértice, tá? Então, ó, construa o gráfico da parábola, no caso, né, porque é uma função do segundo grau, y igual x quadrado menos 2x menos 3. Então, com o auxílio de uma tabela, tá, nós vamos usar alguns valores para x para encontrarmos as respectivas imagens. Então, sugerimos aqui alguns valores, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, tá aqui, ó, a nossa tabelinha, a nossa função e o par ordenado que vamos criar a partir da relação do x com a sua respectiva imagem y. Então, para x igual a menos 2, substituindo o x por menos 2, né? Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes o menos 2, menos 3. Menos 2 ao quadrado, 4, com mais 4 aqui, né? Porque menos vezes menos dá mais. Com menos 3, isso aqui dá 5. Então, temos aqui o par ordenado, menos 2 e 5. E assim, respectivamente, nós vamos montando pares ordenados que nos ajudarão na construção da parábola. Então, primeira coisa aqui que é legal nós observarmos é, já de imediato, a presença das raízes, né, na própria tabela. Se vocês olharem aqui, ó, o x igual a menos 1 e o x igual a 3 são raízes da nossa função. Por que são raízes da nossa função? Porque são os valores de x cujas imagens são nulas. Estão vendo? Ó, 3 e 0, menos 1 e 0. Tá? Então, a gente já tem aqui de imediato esse valor. Outra coisa importante, né, é aquela ideia que a gente comenta que o termo independente é o ponto de cruzamento de uma parábola, no caso de uma função, com eixo y. Ah, então tá aqui, ó, menos 3. E isso nós também podemos observar aqui na tabela, quando x é igual a 0, você tem a sua respectiva imagem sendo igual a menos 3, tá? Então, ó, posicionando os pares ordenados, menos 2 e 5, menos 1 e 0, que é raiz, 0 e menos 3, que é a intersecção com o eixo y, 1 e menos 4, 2 e menos 3, né? Então, ó, 2 e menos 3, 3 e 0, que é a outra raiz, 4 e 5. Ah, então, são alguns pares, né, que pertencem à nossa função. Então, ó, unindo os pontos, nós temos aqui a nossa parábola. Então, visivelmente é uma parábola com a concavidade para cima. Isso nós já poderíamos identificar logo no início, porque o coeficiente do x quadrado aqui é 1, né? É 1x ao quadrado. Quando o coeficiente é positivo, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima, tá? Então, eis que nós temos aqui a nossa parábola. Visivelmente, né, pessoal, a gente percebe a existência do vértice. Olha ele aqui, tá? Sem falar de fórmula, sem falar de nada, apenas pela estrutura do desenho. Nós percebemos aqui o ponto mais baixo da nossa parábola, que é o vértice, né, constituído aqui pelo par ordenado U e quem? E menos 4. Estão vendo? Ó? Então, esse par ordenado é o nosso vértice, ok? Então, é sobre ele que nós iremos falar agora. Então, vamos lá, algumas observações, tá? Você tem aqui, nesse pontinho, então, o y do vértice, ou o vértice em relação ao eixo y. E temos aqui, né, o vértice em relação ao eixo x. Então, uma coisa que é interessante nós mostrarmos é que o vértice, ele está posicionado sempre no eixo de simetria, né, pessoal? Então, vamos lá. Qual que é o eixo de simetria aqui, ó? Vamos desenhar aqui? Não, tá vendo?
Eu costumo dizer que o eixo de simetria é aquela reta que, caso nós pudéssemos, né, efetuar uma dobra exatamente aqui onde está essa linha verde, nós teríamos esse ponto caindo sobre esse, o -1 sobre o 3, esse parzinho sobre esse, né? Esse pontinho cairia sobre esse. Então, o que que nós temos que observar nesse caso, que é muito interessante, ó? A distância do x do vértice até o 3 é exatamente igual à distância do x do vértice até o -1. Então, vamos lembrar aqui, né? Ó, esse pontinho aqui é o x1, né? Primeira raiz. E o 3 é quem? O x2. Então, olhem só. Se nós pegarmos aqui esse segmento que une x1 até x2, ok? O que que nós temos? Que o x do vértice é exatamente o ponto médio desse segmento, tá? Bom, e olha só que interessante. Muitas vezes, os alunos acreditam que ponto médio, né, usa a lógica de segmento, né? Você subtrai e divide por 2 para achar o segmento. Aqui não, pessoal. Aqui, para achar o ponto médio, olha só, o ponto médio é 1. Vocês concordam que é 1? X igual a 1. 1 é a metade de 2. Então, na verdade, eu preciso dividir o 2 por 1, 2 por 2, perdão, para achar esse 1. Ou seja, o que eu posso observar aqui? Que esse 1 nada mais é do que a soma do 3 com o -1 dividido por 2. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui no nosso exemplo. Ó. Se você pegar aqui x1 e somar com x2 e dividir por 2, né? Porque nós estamos falando aqui ponto médio. Médio, né? Lembra média, né? Média aritmética. Então, é a média aritmética das raízes. Pega aqui, ó, 3 somado com -1 dividido por 2. O que que eu tenho aqui? Isso aqui é 2 por 2, que dá 1. Perceberam? Então, o x do vértice, ele é exatamente isso, ele é a média aritmética das raízes. Bom, e o y? Gente, vamos pela lógica. O y é a imagem desse x, estão vendo? Ó? X do vértice, ele se encontra com a parábola exatamente nesse ponto, cuja imagem é exatamente o y do vértice. Então, ó, o y do vértice, ele é a imagem do x do vértice. Ou seja, o y do vértice é a função calculada no x do vértice. Então, a imagem desse x em particular, tá? Então, existe a relação da imagem, sim. Então, esse y é a imagem de um x muito específico, que é o x do vértice, tá? Bom, mas a gente tem que generalizar isso aí, né, pessoal? Porque nós queremos apresentar a ideia de que eu posso usar uma fórmula para trabalhar o que a gente tem aqui como x do vértice para qualquer parábola. Tá, então vamos lá. Vamos partir de uma função de segundo grau, cuja forma geral já sabemos que é ax² mais bx mais c. Vimos que o x do vértice, ele é a média aritmética das raízes. Isso nós falamos quando a gente comentou aqui sobre o exemplo, tá? Então, nós vamos tirar do exemplo exatamente essa ideia. O eixo de simetria, ele prova muito isso, né? Esse ponto aqui é a metade desse segmento, ok? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Bom, então, o x do vértice, ou o vértice em relação ao eixo x, é x1 mais x2 sobre 2. Mas acontece, pessoal, que nós já sabemos de antemão que x1 mais x2 é a soma das raízes, não é? x1 mais x2 não é a soma das raízes de uma equação de segundo grau?
E a soma das raízes não é dado pela formulinha menos b sobre a? Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Nós vamos pegar aqui essa soma em particular, tá? E vamos substituí-la pela regra que a gente tem, né? Que define aí a propriedade da soma. Então, a soma das raízes é menos b sobre a. Então, isso aqui passa a ser menos b sobre a sobre 2. Bom, isso é uma divisão de fração. Como é que a gente divide fração? Mantém o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, ou mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aí, então, nós temos menos vezes mais, que é menos, b vezes 1, que é b, e a vezes 2, 2a. Então, eis que surge a famosa regrinha que a gente usa para calcular o x do vértice, tá? Bom, o y do vértice, pessoal, na verdade, a gente tem a opção, né, que é a opção mais comum, quando a gente simplesmente vem e calcula a imagem desse x, né? Então, a gente vem aqui na função e troca o x pelo valor do x do vértice, tá? E para chegarmos na fórmula do y do vértice, a gente vai usar essa mesma ideia, ó. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, eu venho aqui, ó, né? A função aplicada nesse ponto, que é o y do vértice, que a gente comentou aqui, é a que vai multiplicar x ao quadrado, tá? E o x é menos b sobre 2a, então menos b sobre 2a ao quadrado, mais b, que multiplica menos b sobre 2a, mais c. Agora, a gente vai melhorar isso aqui, ó. Menos ao quadrado é mais, b ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado, que já estava multiplicado por a. Mais vezes menos é menos, b vezes b ao quadrado, 2a vezes o 1, que não precisa ser visível, 2a, mais c, ok? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Aqui a gente pode simplificar, né? A em cima, um quadrado do A embaixo. Então, eu tenho B quadrado sobre 4A, menos B quadrado sobre 2A. E vamos tirar o MMC, né? Lembrando que aqui é 1. MMC entre 2A e 4A é 4A. E vai no processo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4A dividido por 4A dá 1, vezes B quadrado, B quadrado. 4A dividido por 2A vai dar 2. 2 vezes menos B quadrado, menos 2B quadrado. 4A por 1, 4A, vezes C, 4AC. B quadrado com menos 2B quadrado é menos B quadrado, mais 4AC sobre 4A. E aí, então, pessoal, tá? O que a gente tem? Que essa estrutura aqui, ó, b quadrado, 4ac, lembra muito o nosso delta, né? Então, na verdade, esse aqui é o nosso delta, mas com o sinal trocado, estão percebendo? Então, se eu colocar o menos para fora, o que eu vou ter? Menos b quadrado dividido por menos dá mais. Mais 4ac dividido por menos dá menos 4ac, né? Então, na verdade, essa estrutura é o oposto do b quadrado menos 4ac. E isso aqui é o delta, gente. Então, o y do vértice é menos o valor do delta dividido por 4a, tá? Que são, então, as duas situações, as duas coordenadas, né, que fecham aí as coordenadas do vértice. Então, nosso vértice é dado por aqui, né? O x é o oposto do b, por 2 vezes o a. Nossa, ficou muito grosso, né, gente? Vamos melhorar isso aqui? Ficou muito feio aqui. Então, vamos por assim, ó. O vértice, ele é menos b sobre 2a, e aqui o nosso y é menos delta sobre 4a. Pronto. Então, eis que temos aqui as coordenadas do nosso vértice, certo? Então, tá aí o que a gente queria demonstrar.
ok? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem a outra situação, né? Só para a gente exemplificar. Eu tenho uma função do segundo grau, na verdade ela não tem os três termos, estão percebendo? Mas ela tem o coeficiente do x negativo, então trata-se de uma parábola com a concavidade voltada para onde? Para baixo, tá? Claro, aqui a gente tem a tabela, que também pode, né, proporcionar o desenho, e às vezes até o vértice, né? Isso depende muito dos números que nós vamos escolher para criar a nossa parábola, tá? Mas vamos pensar aqui, ó, o que que eu tenho nesse caso? O meu A, ele é -1. O meu B, ele é 0, porque eu não tenho primeiro grau aqui. E o meu C é igual a quanto? A 4. Então, vamos aplicar aqui as nossas regrinhas. O vértice em relação ao eixo X. Então, isso aqui é o oposto do B dividido por 2A. Então, isso aqui para nós será igual ao oposto do B, é 0. Dividido por 2 vezes A é 2 vezes -1. Gente, eu não preciso nem completar essa divisão, né? Porque 0 dividido por alguma coisa é 0. Então, o x do vértice é 0, estão vendo? E quem é o y do vértice? O y do vértice é exatamente a imagem do x do próprio vértice. É o f de 0. E quem é o f de 0? Vamos calcular? O f de 0 é simplesmente a nossa estrutura calculada no ponto x igual a 0. Então, é menos 0 ao quadrado mais 4. 0 ao quadrado é 0, somado com 4 é 4. Então, olha as coordenadas do vértice aqui, 0 e quem? 0 e 4. Estão vendo? Então, tá aqui, ó, exatamente isso. Bom, então a gente vai aproveitar agora para fechar a nossa teoria, lembrando também que a imagem de uma função do segundo grau também está associada ao y do vértice. Vamos olhar essa parábola? O que eu tenho a respeito da imagem? Se todos os pontos da minha parábola forem projetados aqui no eixo da imagem, que é o eixo y, todos eles cairão na região do y, que está abaixo do 4. Estão vendo? Ó? Então, a imagem é todo y real menor ou igual a 4, né? Ou menor ou igual a y do vértice, certo? Então, isso também é importante, ó, observar que a imagem está associada ao vértice, né? Então, é y real, qualquer y real, de tal forma que ele satisfaça essa situação aqui, ó, tá? Vamos voltar no anterior, para a gente ver qual é a situação aqui da imagem. Qual que é a imagem? A imagem é nós imaginarmos aqui a projeção de todos os pontos da parábola no eixo Y. Então, ó, o ponto mais baixo do eixo Y cai aqui, no -4, que é exatamente o Y do vértice. Todas as outras projeções, pessoal, ó, elas vão se deparar aqui, ó, com valores superiores a esse y, estão vendo? Então, qual que é a imagem? A imagem vai do y do vértice até o infinito, ó. Ou seja, valores maiores, no nosso caso, ou iguais a 4. Então, também dá para a gente pensar aqui, ó, a imagem, né, desse exemplo aqui é formada por todos os valores de y reais, de tal forma que esses valores de y sejam maiores ou iguais a -4, tá? E para fechar a nossa teoria, vamos para a última observação, né? Em termos de imagem, você tem numa parábola, quando você tem a parábola definida nos reais, que o vértice também retrata ou o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da sua parábola. Então, ó, esse ponto aqui, nesse caso, ele é o mínimo. Ele é o menor valor
de imagem que a minha parábola pode assumir. Então, qual que é o mínimo da função? Tá? O mínimo dessa função, ou seja, qual é a menor imagem possível? É o y do vértice, que é igual a quanto? A menos 4. Se você olhar o outro desenho, nós não temos mínimo, mas nesse caso nós temos o que, ó? Você tem o máximo. Esse é o máximo, tá? É a máxima imagem possível que eu posso ter aqui da minha função. Qual é o máximo? Y igual a quanto? Igual a 4, que é exatamente o y do vértice. Estão vendo? Então, aqui, ó, só para a gente fechar a nossa teoria. A parábola, você pode tê-la com a concavidade para cima, com a concavidade para baixo, lembrando, né, que o eixo que passa exatamente aqui, né, pelo vértice, esse aqui é o nosso famoso eixo de simetria, ok? Que deixa muito claro que esse pontinho aqui, que é o x do vértice, né, ele vai dividir o segmento formado pelas raízes em dois segmentos congruentes entre si. Então, ele é o ponto médio, ele é a média aritmética de x1 com x2. E esse ponto aqui é o y do vértice, que é o ponto mínimo no caso, né? É o valor mínimo da função. Então, v de y é o valor mínimo da função, tá? E aqui é exatamente o oposto, né? Nós temos aqui o vértice, também temos aqui o nosso eixo de simetria. Isso continua afirmando para nós que o nosso x do vértice, ou o vértice em relação ao eixo x, é o ponto médio dessa distância aqui, né? A distância formada pelas extremidades, que são x1 e quem? E x2, certo? E aqui, então, o que que nós temos? Nós temos o vértice em relação ao eixo y, tá? Então, que no caso aqui, ao invés de ser o mínimo, aqui no nosso caso, ele é o quê? Ele é o máximo. Ele é o máximo da função, tá? Então, ele é o máximo da função. Então, pessoal, aqui está, assim, uma ideia básica, né, a respeito do que nós podemos usar, né, e falar a respeito do vértice, tá? Então, fica aí a dica. Valores de máximo, problemas envolvendo máximo e mínimo, associam-se normalmente a funções de segundo grau, né? Imagens, quando a gente quer saber a imagem de uma função, e é uma função de segundo grau, está associado também ao vértice da parábola em relação ao eixo y, ok? Então, a gente fica por aqui, tá? E até a nossa próxima aula.